Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Porém, voltando aqui no assunto do sede-vacantismo do Centro Dom Bosco e também do Padre Vander. Eu queria comentar aqui com vocês alguns argumentos que eu li nos comentários no meu vídeo sobre o Padre Vander, né? Aliás, naquele vídeo ali eu dei a minha opinião em cima da nota da Diocese de Santo Amaro, tá? Mas eu acho impressionante os argumentos para defender o sede-vacantismo do Padre Vander e do Centro Dom Bosco, e parece que o Padre François também está entrando nessa, né? São argumentos tipo assim, né? É lógico, eu estou colocando aqui, fazendo uma comparação esdrúxula, tá, gente? Eu não estou falando que é a mesma coisa, mas, por exemplo, se você perguntar pro presidente da República se ele é corrupto, ele vai falar que não, entendeu? Ele nunca vai admitir que ele é corrupto, tá? Eu não estou falando que o Padre Vander, né, cometeu o mesmo erro do presidente da República, tá? Estou aqui colocando que ele dizer que não é sede-vacantista, ou o Centro Dom Bosco também, né, ficar aí fazendo vídeos falando que o Centro Dom Bosco não é sede-vacantista, não garante isso. O problema é a atitude. Quais são as características de um sede-vacantista? Eu fiz várias perguntas para várias pessoas nos comentários do meu vídeo. Quais são as características de um sede-vacantista? Porque o que o sede-vacantista moderno fez? Ele se apoderou do termo tradicionalista, ele se apoderou desse termo e eles querem justificar o sede-vacantismo deles, dizendo que na verdade eles são tradicionalistas e não sede-vacantistas. No final é tudo a mesma coisa, tá, gente? Eles apenas mudaram o nome. Então o sede-vacantista raiz, que aquele é sede-vacantista e ele diz com todas as letras: eu sou sede-vacantista. E tem aquele que ele não saiu do armário, ele não quer usar o termo, ele tem vergonha de usar esse termo, sede-vacantismo, mas as atitudes são de um sede-vacantista. E aí eles usam o que? O termo tradicionalista, tá? Eles se apoderaram desse termo. É uma coisa que os revolucionários fazem, né? Os revolucionários se utilizam dessa tática de usar as pautas, né, a favor deles. E aí eu pergunto, quais são as características de um sede-vacantista? Quais são as características de um sede-vacantista? Ninguém me responde, né? Alguém tentou me responder dizendo: o sede-vacantista, ele não aceita o Papa, né? Ou seja, não aceita que o Francisco é Papa. E o Centro Dom Bosco e o Padre Vander tem o Papa Francisco como um Papa legítimo. Eu respondi: isso aí não é a característica exatamente de um sede-vacantista. Por quê? Porque um ateu também, ele reconhece o Papa Francisco como um Papa legítimo. O que é um Papa legítimo? É um Papa que foi escolhido de um modo legal. O conclave foi legal, não foi ilegal. Então ele reconhece, ele não professa a fé católica, mas ele reconhece. O cardeal Bergoglio hoje é o Papa Francisco, Papa da Igreja Católica. Um protestante também reconhece o Papa Francisco como o Papa da Igreja Católica, como um Papa legítimo. Agora, ele presta obediência ao Papa? Por exemplo, um protestante, ele presta obediência ao Papa Francisco? Não. O protestante não presta obediência ao Papa Francisco. Um ateu, ele presta obediência ao Papa Francisco? Claro que não. E eu pergunto ao Centro Dom Bosco e eu pergunto também ao Padre Vander: vocês prestam obediência ao Papa Francisco? Eu duvido. Eles podem até falar alguma coisa nesse sentido, de ser obediente apenas às pautas, né, que eles querem, enfim, tá? Então, só ter o Papa Francisco como legítimo não garante que a pessoa não seja sede-vacantista, tá, gente? Então, tem várias características.
Um sede-vacantista, ele possui várias características. Uma delas, não aceitar o Concílio Vaticano II. O Centro Dom Bosco não aceita o Concílio Vaticano II. O Padre Wander também não aceita o Concílio Vaticano II. Não adianta falar, não, é que eu não aceito os erros, é que, na verdade, né, o concílio foi pastoral, não foi dogmático. Não adianta encontrar argumento. Ou você aceita o concílio, ou você não aceita o concílio. E vários vídeos que eu vi do Padre Wander e do Centro Dom Bosco, eles não aceitam o Concílio Vaticano II. Tanto que eles dizem que a igreja hoje do Papa Francisco é uma igreja conciliar, que é a igreja falsa. E eles fazem parte da igreja não conciliar, que é a igreja, né, verdadeira, segundo eles. Estou colocando aspas aqui. Então, minha gente, só ter ou não ter o Papa Francisco como um Papa legítimo, isso não diz nada em ser ou não sede-vacantista, tá? Outra característica, não aceita o catecismo de São João Paulo II, tá? Um sede-vacantista hoje o sede-vacantista, ele não aceita o catecismo de São João Paulo II, e ele vai vir com a ideia que o catecismo da Igreja Católica correto é o catecismo de São Pio X. Tá? Eu não sou sede-vacantista, eu aceito todos os catecismos, desde o de Itaquê, tá, gente? É o catecismo dos apóstolos. Eu aceito todos os catecismos. O de São Pio X, que é o catecismo romano, por sinal, se eu não estou enganado, tá? E aceito o catecismo de São João Paulo II também. Eu não faço essa divisão, tá? E se você pegar o Centro Dom Bosco, ele não vai usar o catecismo de São João Paulo II. Tanto que eles fizeram uma edição com a capa amarela do catecismo de São Pio X. Está errado usar o catecismo de São Pio X? Não, mas tem que aceitar todos os catecismos, tá? Assim como os protestantes. Os protestantes dizem que eles, né, que eles usam a Bíblia, que eles aceitam a Bíblia, mas a Bíblia sem os deuterocanônicos, então não são católicos, tá? O católico tem que aceitar a Bíblia com todos os livros que foram, né, escolhidos nos concílios de Roma, Cartago e Hipona. Se você falar, eu não aceito tal livro, a Carta aos Hebreus, então você não é católico. A mesma coisa é a questão do catecismo. Eu aceito só o catecismo de São Pio X, então você não é católico, viu? Eu aceito só o concílio, até o concílio de Trento, até o concílio Vaticano I, então você não é católico, entende? Mas você não é católico, é o quê? Protestante? Não, cabra é sede-vacantista. A partir do momento, prestem atenção, gente, a partir do momento que um pseudo-católico diz não aceitar um concílio da igreja, tá? Se ele não aceita um concílio da igreja, ele já não está aceitando mais a autoridade que ali está naquele momento. Se eu não aceito, se eu aceito apenas os concílios até o concílio de Trento, então do concílio Vaticano I em diante eu não aceito mais. Então todos os papas que foram escolhidos depois desse concílio eu não estou aceitando. Essa é a realidade. Eles não aceitam o concílio Vaticano II. Não adianta falar, não, mas a gente tem o Papa como legítimo. Eles não aceitam o concílio Vaticano II. Ou seja, tudo que vem do concílio Vaticano II para cá, eles falam que é modernismo. E eles não aceitam a igreja moderna. Então, teoricamente, eles não aceitam. Não adianta falar da boca para fora. Não aceitam nenhuma autoridade escolhida depois desse concílio. Essa é a realidade. Então, simplesmente usar esse argumento, né, não é válido, de que eu só critico porque eu sou tradicionalista, eu critico os erros da igreja, mas o Papa Francisco é um Papa legítimo. Isso não é argumento para dizer que alguém não é sede-vacantista, tá, gente? Esse não é o argumento. Os sede-vacantistas, né, estão muito além de apenas ter o Papa Francisco como um Papa legítimo ou não,
tá muito além disso, são várias características. E hoje, se tudo der certo, né, a gente vai fazer Robson e eu, nós iremos fazer um react da resposta que o Padre Vander deu, né, para a Diocese de Santo Amaro, depois daquela notificação, né, que a Diocese emitiu a respeito do sede-vacantismo dele, tá bom? E para terminar o vídeo, que eu já estou chegando aqui, né, em casa, que eu saí do serviço agora há pouco, estou chegando em casa, outro argumento, né, que eles usam muito, mas por que a igreja bate nos tradicionalistas e a igreja não bate na TL? Né, no pessoal da Teologia da Libertação. Uma coisa não exclui a outra, tá, gente? Eu também sou contra a TL. O pessoal fica... Engraçado que o pessoal fica me rotulando, né? Rotulando a mim, rotulando o Robson, rotulando outros católicos. Quando a gente bate de frente com o sede-vacantismo e com os sede-vacantistas, vem com a rotulação: vocês são modernistas, vocês são da RCC. Gente, eu nunca fiz parte da RCC, eu sempre critiquei, pelo contrário, né, eu sempre critiquei a RCC. Eu não bato palminha na missa não, sou contra isso daí, apenas eu não sou sede-vacantista, tá, gente? Eu sei dosar as coisas, eu sei quais são os limites, tá? Então eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu sou católico apenas, e não sou nem tradicionalista e muito menos modernista, tá? Eu só sou católico. Então, uma coisa não exclui a outra. O pessoal vem lá: mas a igreja não bate de frente com a TL, bate de frente com o sede-vacantista. Então, vamos trabalhar para que a igreja também bata de frente com a TL. Se pegar meus vídeos, eu critico tanto a TL como o sede-vacantismo, tanto o modernismo como o tradicionalismo. Eu critico os dois lados, cara. Eu tenho o equilíbrio de permanecer católico sem precisar me rotular, sem precisar excluir um concílio da igreja, sem precisar retirar um papa, né, da obediência prestada. Eu consigo ser esse tipo de católico, tá? Não estou falando que eu sou melhor ou pior, eu sou um católico muito vagabundo, por sinal, tá? Nesse sentido, né? Não sou um exemplo de católico aqui não, sou um católico bem vagabundo, mas eu sei dosar tudo isso daí, tá? Sei dosar a questão modernismo, tradicionalismo, sede-vacantismo, né? O pessoalzinho da TL, eu sei dosar tudo isso daí. E como eu falei, cara, eu não tenho nada na frente nem atrás do católico para mim, é apenas católico apostólico romano e mais nada, tá bom? Então o fato da igreja não bater de frente com a TL, e é um erro, eu critico isso daí, não quer dizer que não esteja certo a igreja bater de frente com católicos sede-vacantistas que são cismáticos, tá? Essa é a realidade. O cabra é cismático e o cisma é condenado pela igreja, né? Padre Vander, infelizmente, Padre Vander é um cismático, tá? Essa é a realidade, infelizmente. Isso dói no meu coração falar isso aí, mas ele está cometendo este erro, esse pecado, né, do cisma. Espero que um dia ele reconheça o erro e volte para o seio da igreja, tá bom, gente? Então, até mais tarde. Hoje, se tudo der certo, nós iremos fazer duas lives, um react com a resposta do Padre Vander, e a outra live que já está programada para o dia de hoje, falando sobre uma bomba a respeito de uma aparição mariana, né, uma das mais famosas e conhecidas aqui, uma decisão tomada pela diocese, tá bom? Paz e bem a todos, até a próxima, amém.